A igreja que vai chegar em todas as nações. Porque o Senhor diz, aonde quer que estiver um homem, um animal ou uma ave, aí haverá o domínio do Senhor através. Esta igreja vai chegar até os confins da terra. Foi no ano de 1998 que o jovem Marcelino Mário Bento decidiu converter-se. Em março de 2002, Deus o ordenou a deixar o seu emprego para cumprir uma importantíssima e nobre missão: trazer o maior mover de Deus da história da humanidade. Durante 2 anos, Deus o preparou intensamente para esta grande obra, que mudaria completamente a história da humanidade. Em 2004, Deus o mandou abrir a Igreja Salvação de Todas as Nações Sol da Justiça, igreja firmada com muita oração, muito jejum, muito sacrifício e, acima de tudo, muita santidade, cujo nome foi revelado diretamente por Deus. Assim, no dia 25 de setembro de 2004, realizou-se o primeiro culto num quintal em Angola. Amém. Está a igreja nesta terra. Ela não começou aqui. Ela não começou aqui. Ela começou em outro lugar. Vamos para a igreja. Não tão bem aqui, porque ela saiu daqui, desse lado. Fomos corridos daqui e fomos recebidos aqui nesse lugar, que está por altar. E tinha uma árvore aqui, depois tinha uma árvore aqui, que era sombra. E o povo assentava aqui, 5 cadeiras, as primeiras 5 cadeiras, que foram aumentando até o número de 50. Então começou aqui esta igreja, que você está vendo, de um lugar deserto, de um lugar que não tem nada, num quintal que não tem nada. Mas aqui foi fundada a primeira pedra. Em 2017, pela segunda vez, Deus ordenou ao apóstolo Marcelino que fosse viver 3 anos no monte, desta vez acompanhado da sua esposa, Dona Sônia Bento. Neste período, descia todos os dias apenas para realizar os cultos na igreja e regressava. E esta vida de sacrifício chamou a atenção das mídias, originando assim entrevistas em 2018 e 2019, que permitiram que a voz do que clama no deserto fosse ouvida pelo YouTube, não só pelos angolanos, também por falantes da língua portuguesa no mundo inteiro. Com o surgimento da pandemia da Covid-19 em 2020, a igreja foi encerrada. Esse encerramento deu lugar à pregação do Evangelho pelo YouTube, que mais tarde originou uma igreja virtual através do WhatsApp, onde o apóstolo Marcelino passou a pregar diariamente, mais uma vez, não apenas ao povo de Luanda, mas a pessoas de vários países de fala portuguesa, incluindo Moçambique. Neste período havia muita sede de Deus. Vários moçambicanos esperavam ansiosamente pelo áudio da pregação do apóstolo Marcelino, que era enviado no período da noite ou às madrugadas. Em 2020, o apóstolo Marcelino Mário Bento, orientado por Deus, atendeu ao clamor do povo moçambicano, anunciando que a igreja já podia ser aberta em Moçambique. Após esta orientação, foi criado um grupo do WhatsApp exclusivamente para os irmãos de Moçambique, permitindo que cada um localizasse outros membros na mesma província e começassem a congregar. A Igreja Salvação de Todas as Nações Sol da Justiça deu início oficial à sua missão em Moçambique no dia 3 de janeiro de 2021, quando o irmão Oswaldo Xunga, guiado pelo Espírito Santo, abriu as portas da sua casa em Maputo para a realização do primeiro culto. Foi um começo simples, humilde, com 17 irmãos, mas sustentado por uma fé inabalável, e tornou-se a semente de um movimento que, em pouco tempo, se espalharia por todo o país. Logo após 3 cultos, Deus abriu as portas para a aquisição de um espaço em Muxungue. Vários homens e mulheres que já acompanhavam o apóstolo Marcelino
movidos pela vontade ardente de servir a Deus, entregaram-se totalmente. Com suas pás, enxadas, vassouras, ajudavam a limpar e a organizar o espaço para os primeiros cultos na igreja de Muxungue. Chegada da Istene em Tete. Eu mesmo, Edmo Carlos Tomás, glória ao Senhor Jesus Cristo, e que participei também do início dessa igreja cá em Moçambique, na província de Tete. Assim tivemos o nosso primeiro culto presencial aqui nesta cidade de Tete, aqui, glória ao Senhor Jesus Cristo, em Moçambique. Então, no dia 3 de janeiro de 2021, o terceiro dia do mês de janeiro do ano de 2021, nós tivemos o primeiro culto presencial aqui nesta cidade de Tete, na província de Tete, aqui em Moçambique. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Daí prosseguimos, glória ao Senhor Jesus Cristo, nesta caminhada. Então, na verdade, passamos também muitas lutas, nem tínhamos noção, glória ao Senhor Jesus Cristo mesmo, do que teríamos que passar, mas glória ao Senhor Jesus Cristo, no Senhor há toda a consolação. Então passamos muitas lutas, passamos também muitos desafios, glória ao Senhor Jesus Cristo. Tivemos algumas percas, glória ao Senhor Jesus Cristo. Alguns dos nossos irmãos já não estão mais conosco, glória ao Senhor Jesus. Muitas lutas que nós passamos aqui nesta igreja, nesta província de Tete, mas também o Senhor tem nos ajudado muito, muito mesmo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado muito, então, e por meio da grande ajuda que nós temos recebido do nosso mestre, assim a obra está crescendo. Chegada da Istene em Nampula. A Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, recebemos aqui na província de Nampula, ou então em Nampula, no ano de 2021. Lembro-me que foi logo a primeira semana de janeiro de 2021 que começamos com o primeiro culto na província de Nampula, na cidade de Nampula. Então, estivemos lá, 5 pessoas, glória a Jesus Cristo. Na altura não tínhamos, ninguém era pastor, éramos simplesmente todos conforme a orientação que nós havíamos recebido com o nosso mestre, que iríamos começar com os encontros e no tempo próprio o Espírito Santo levantaria, glória a Jesus Cristo, pastores, e assim dias depois, ou então semanas ou meses depois, levantou-se alguns como responsáveis, glória a Jesus Cristo. Na verdade, ninguém estava ali mais ou menos com o propósito de ser, até mesmo eu que estou a falar, nenhum momento passou no meu coração que seria mesmo pastor, mas o que havia dentro de mim era mesmo a questão da sede de Deus, da busca da verdade, glória a Jesus Cristo, porque todos vinhamos, cada um nas suas religiões, glória a Jesus Cristo, mas o que nos moveu foi mesmo a verdade e a justiça, glória a Jesus Cristo, pregada com o nosso mestre, o apóstolo Marcelino Marubeni. No final do mês de janeiro de 2021, em Maputo Cidade, no bairro de Machacane, o irmão Arlindo Xiringuze abriu as portas da sua casa, o que permitiu com que os irmãos de Maputo Cidade não percorressem mais longas distâncias até Muxungue. Em pouco tempo passaram a congregar-se em um espaço alugado no bairro de Laulane. Chegada da Istene em Cabo Delgado. O Reino de Deus, Igreja Salvação de Todas as Nações do Sol da Justiça, começa nos finais de 2019. Alguns irmãos na cidade acompanhavam o mestre nos YouTubes e depois, com a pandemia coronavírus, as pessoas se centralizavam mais em casa e pela primeira vez houve uma reunião com algumas irmãs num bairro chamado Chuíba, e lá se reuniram numa varanda. Pela primeira vez eu vi as fotos que eles tinham lá, feito um culto, e seguido de algumas semanas vi que já tinha lá também um homem que já estava com eles como pastor a fazer esse, o nosso pastor Fernando Machaé, e esse evento culmina que eu também sozinho disse não, eu tenho que me apresentar a esses irmãos, mas tive feito com o bispo Oswaldo
Maputo, disse-me que tinha uns irmãos e eu localizei a igreja, estava na Galp, e fui a Galp e me juntei aos irmãos, porque eu mesmo disse, se eu não me junto com eles, então não estou a seguir este mestre. Eu sou um hipócrita, se eu sou cristão da STN, o verdadeiro evangelho, então tenho que me ajuntar com eles. E de feito, me ajuntei com eles. Chegada da STN em Inhambane. Então, meus irmãos, eu vi Maputo, outras províncias, Nampula, abriam as igrejas, mas eu ainda aqui, indeciso, na minha falta de coragem para abrir a igreja, para eu ser chamado pastor. Então, o meu tio Pinoca, que é pastor agora, glória a Deus, pastor Bernardo Pinoca, ele veio e disse, sobrinho, não, temos que começar a obra. Temos que começar a obra, os outros já começaram. Sobrinho, temos que começar a obra. Começa, sobrinho, a obra. Deus vai se manifestar, glória a Deus. E ele realmente estava me dando força naquele que já é o propósito que havia dentro de mim, glória a Deus, mas só faltava um impulso. Então marcamos o dia em que pregamos o primeiro culto, glória a Deus. Então fui lá, que é mesmo aqui na minha casa, arrumamos as cadeiras, éramos só 4, eu e minha esposa, ele, o pastor Pinoca, também a sua esposa e as crianças que nós temos. E assim iniciou o culto, glória a Deus. Um culto que nem foi registrado, porque tanto eu que falo agora mesmo, nem desejava me lembrar daquele dia, glória a Deus, porque o meu coração estava mesmo tão diferente, glória a Deus. Ardia de tanto desejo, mas por um lado, muitos pensamentos atrás de mim, glórias a Deus. Então, meus irmãos, começamos o culto. Eu, como era uma pessoa que na vida nunca queria, glória a Deus, liderar ninguém, nem mesmo um grupo dentro da sala de aulas. Então, glória a Deus, aquilo mesmo, para iniciar a obra de Deus aqui, para mim foi mesmo um assunto. Chegada da STN em Niassa. A Igreja Salvação Vitória das Nações, Sol da Justiça, chega em Niassa em 2021, no dia 6 de junho, uma vez que eu estava só e não tinha como logo assim estar congregado com alguém, então fui participando, glórias a Jesus, as lives do nosso apóstolo. Passou depois um mês, em fevereiro consegui alguns irmãos, fomos congregando em algumas casas durante sensivelmente uns 4 meses, de fevereiro a maio. E depois desse período aqui, graças a Deus, conseguimos o espaço onde está agora a igreja sede da província de Niassa. Chegada da STN em Manica. Dizer que em 2021, glória a Deus, no mês de março, então chegou a igreja aqui na província de Manica. Primeiramente chegou no distrito de Machazi, em nome de Jesus Cristo, onde estava o nosso pastor provincial, trabalhava lá em Machazi. Então interagia com os pastores, com o apóstolo. Logo levantamos com o movimento em Machazi. Depois que estava lá em Machazi, nós estávamos aqui em Chimoio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos a acompanhar o amado santo profeta Elia nas lives e não tínhamos igreja presencial mesmo aqui em província de Manica. Só depois que no mês de julho, que então nós vemos que temos que levantar o movimento, e o nosso pastor disse que olha, agora nós temos que levantar o movimento aqui mesmo, uma igreja, para se poder ajudar o povo. E a igreja nós levantamos no mês de julho, em nome 27 de julho, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o nosso primeiro culto, glória a Deus, foi acontecer no sábado, porque íamos lá e fazer limpeza. Depois da limpeza voltávamos, assistíamos os lives com o nosso mestre, em nome de Jesus Cristo. E depois daí nós começamos a avançar. Mas na verdade dizer que a igreja, quando chegou aqui na província, em nome do Senhor, foi com uma alegria. Mas depois houve um embaraço, houve guerras que nós estávamos a enfrentar, porque somente éramos só 5 jovens, crianças que não tinham quase nenhuma experiência no tocante do evangelho. Nós também estávamos aqui, Deus nos tirou também do lugar onde nós estávamos, nos colocou para começar o movimento aqui na província de Manica. Nós dizemos que nós somos crianças, pessoas nos zombavam, dizer que essas são crianças, nos zombavam, falavam que esses não vão conseguir, não vão fazer nada na verdade. Mas o pastor lá, e nós falamos, pastor, queremos desistir. Disse que não, luta ainda, continuam, porque essas coisas todas vão crescer em nome de Jesus Cristo. E nós lutamos, resistimos. Chegado da STN em Zambésia.
Louvado seja o eterno e vivo misericordioso Pai. Nós aqui estamos em Quilimane, Zambésia. Louvado seja o eterno e vivo Deus, Igreja da Salvação de todas as nações, Senhor da Justiça, no Sangariveira. Louvado seja Deus. Aqui nós começamos no ano de 2021 a congregarmos. Primeiramente, louvado seja Deus, louvado seja o eterno e vivo Deus. Assistíamos individualmente os vídeos do nosso amado mestre, o apóstolo Marcelino Marvem, na plataforma YouTube. Entretanto, um dia nos conhecemos, eu e o pastor Salvador, graças a Deus ali. Então, daí, acabamos, louvado seja Deus, concentrando-nos aqui no bairro de Sangariveira, e assim programamos num certo dia, começarmos a fazer estudo da palavra. E começamos mesmo neste lugar. Era antes, aqui era um quintal, louvado seja Deus, o quintal da casa do nosso amado pastor Salvador, glória a Jesus Cristo, aleluia, louvado seja Deus. Então, e começamos com as nossas famílias, éramos eu, minha esposa, também ele e a sua esposa, o irmão José, e poucos irmãos, assim que começamos a fazer estudo da palavra, ouvíamos a palavra e meditávamos, glória a Deus, aleluia. Assim estudávamos a palavra nas quartas-feiras, graças a Deus, aleluia, louvado seja Deus, e assistíamos também. Então, o culto começamos mesmo em 2021, louvado seja Deus, glória a Jesus Cristo. Entramos também na plataforma Glória a Jesus Cristo de Moçambique, do Facebook, do WhatsApp, louvado seja Deus. Já vínhamos assistindo desde 2019, 2019 sim, louvado seja Deus, graças a Deus, aleluia, louvado seja o eterno de Deus. Então, daí, graças a Deus, começamos a congregar aqui. Chegada da Estene em Sofala. Aqui em Sofala, fizeram um grupo somente para os irmãos que estavam aqui em Sofala e comunicaram entre eles para se encontrar num sítio. E teve uma irmã aí de nome Viviane que fica na Munhava e foi pedir à mãe, a mãe aceitou e todos eles se encontraram naquele lugar. Eram poucas pessoas, não sei bem o número, mas eram poucas pessoas. Acho que, se a memória não me falha, não ultrapassava 6 pessoas. Eram abaixo de 6. Depois daí, quando encontrou naquele sítio, depois eram cada dia assim, no meio da semana, ir em casa de cada irmão. Não tinha pastor e todos eles estavam só seguirem assim. Quando foi em casa dessa irmã, se uniram aí, depois daí, no outro dia, chegaram em casa do falecido, o falecido pastor Pedro, e eles estavam a procurar o lugar que a igreja pode ficar, os irmãos vão se encontrar aonde? E outros logo falaram que não, tem que ser mesmo aqui em casa do pastor Pedro, que não era pastor na altura. E depois daí iniciaram, o pastor Pedro começou a negar, dizendo nada, eu não vou conseguir, porque nunca fui obreiro, nunca fui um pastor, vai tornar muito difícil. E passando o tempo, ele também estava a procurar um homem para ajudar a ele, para ficar à frente. Mas tudo não deu certo e ele começou com a obra. Depois daí começou em casa dele mesmo, e segundo os irmãos disse, no início mesmo ele tinha vergonha de pregar e estava a pôr o carro dele à frente assim do portão para as pessoas não ver aquilo que estava a acontecer aí no quintal. Mas passando o tempo a vergonha saiu e foi em 2021. Depois daí conseguiu o espaço, a igreja, onde nós estamos aqui como sede da província de Sofala. Depois daí saiu em casa, saiu no quintal e veio aqui, e a igreja continuou com aquela dificuldade sempre. Eram poucas pessoas e eu também cheguei, não era muita gente, e sempre a gente começamos a caminhar dessa forma. 2 meses depois, algo inesperado aconteceu. Foram consagrados os primeiros pastores de Moçambique, embora ninguém imaginasse nem desejasse ser pastor, pois todos esperavam que o apóstolo Marcelino enviasse pastores diretamente de Angola para liderar as igrejas de Moçambique. Em maio, foram consagrados os seguintes pastores: Osvaldo Xunga, Alberto Cossa, Fernando Novella, Alício Nhambomba, Macanaique Fefé, Pedro Nhamue, Edmo Carlos, Jackson Domingos, Vitor, Fernando Machaieir,
Hammurabi Alberto e Santos Felisberto. No mesmo dia, foi indicado o pastor Oswaldo Chunga como líder nacional. Com o aumento do número de almas e o rápido crescimento da igreja, tornou-se evidente que a obra precisava de mais mãos dispostas a servir. Assim, foram consagrados os primeiros obreiros de Maputo cidade e província. Homens e mulheres que abraçaram a responsabilidade com humildade e dedicação. Foram consagrados como obreiros Rufino Mauoco, Madjer Givá, Maria Marime, Antônio Macuacua, Henriqueta Macuacua, Arnaldo Coça, Rebeca Mugolo, White Malico, Rosa Malico, Domicílio Massangai, Laura Massangai, Marta Moiane, Filomena Namuaca, Sandra Adriano, Eduardo Tembe, Carlota Mongiani, Joanice Chipanga e Josefina Chipanga. Nesse período, a igreja começou a realizar vigílias presenciais, muitas delas com a participação do apóstolo Marcelino via Zoom. Mesmo à distância, o poder de Deus manifestava-se com grande força. Enfermos eram curados, vidas eram transformadas e a fé dos moçambicanos era fortalecida a cada transmissão. Entre os acontecimentos históricos que marcaram profundamente a fé dos moçambicanos, destacam-se as viagens dos primeiros moçambicanos a Angola para conhecer pessoalmente o apóstolo Marcelino. Esses momentos tornaram-se memoráveis, pois ali os irmãos puderam experimentar presencialmente aquilo que até então conheciam apenas pelas lives e testemunhos. Eles vivenciaram de perto aquilo que até então era conhecido apenas por ouvir dizer. No regresso dos irmãos a Moçambique, a igreja foi agraciada com azeite consagrado proveniente de Angola e com a camisa do apóstolo Marcelino, o que representou um marco espiritual sem precedentes. Por meio deste azeite, o Espírito Santo operou sinais, curas e milagres, fortalecendo a convicção de que o apóstolo Marcelino é um verdadeiro homem de Deus e consolidando a fé dos moçambicanos. Esses acontecimentos desencadearam um mover intenso do Espírito Santo, transformando os moçambicanos em verdadeiras labaredas de fogo e contribuindo para o crescimento da igreja. Entre os meses de junho e julho de 2022, Maputo recebeu a visita do pastor Mário Marcos, que veio fortalecer a fé dos irmãos moçambicanos. No dia 2 de julho, foi realizado o primeiro batismo nas águas para os irmãos recém-convertidos. Foram mais de 100 almas que desceram as águas naquele dia. Foram realizados vários cultos presenciais nas igrejas de Laulani e Muxungue e também um culto geral, congregação dos irmãos de Maputo cidade e província, na então sede nacional, Muxungue, com a participação do pastor Mário Marcos. No dia 21 de julho, o pastor Panzo Mário Bento chega a Maputo para uma visita missionária. Vindo de Angola, no dia 23 do mesmo mês, foi realizado mais um culto geral, Maputo cidade e Maputo província, com a presença especial do pastor Panzo. Foi um culto bastante abençoado, com várias curas e milagres que Deus operou por meio do seu servo. E finalmente, a ISTNSJ chega à província de Gaza, completando assim todas as províncias do país. Aqui na província de Gaza começou no dia 10 de setembro de 2023.
é assim. A igreja começou neste ano. Nós vínhamos, na verdade, acompanhar o apóstolo através de live, através de áudios, sem ter um lugar onde nós congregávamos presidencialmente. Então, graças a Deus, não foi fácil para se tomar essa decisão de eu começar a casa de oração nesta cidade, nesta província. Mas, apesar das dificuldades, apesar de levar muito tempo para tomar essa decisão, chegou mesmo o momento de eu tomar essa decisão de abrir a casa de oração aqui neste local onde nós estamos a ver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não foi fácil. Eu lembro-me que o primeiro culto, fomos 4 participantes que participamos no primeiro culto, no primeiro domingo do culto daqui da província. Foi na minha sala, e o segundo domingo foi aqui neste lugar onde nós estamos a ver, nesta sala aqui. E no segundo domingo eu lembro-me que éramos 9 participantes. Louvado seja Deus. Face ao crescimento da obra, várias igrejas foram abertas. Em 2023, foram inauguradas as igrejas de Machacana, que passou a ser a sede de Maputo Cidade, Boane e Muhalaz, Gavela e Machamele em 2024. Já em 2025, foram inauguradas as igrejas de Musumbulu, Santa Isabel, Inhagoia e Mundavene. No âmbito do crescimento da igreja e das muitas almas que o Senhor ia trazendo, no dia 12 de maio de 2024, foi inaugurado o novo templo da igreja de Launani, com maior capacidade e posteriormente indicado como a nova sede nacional de Moçambique. Em setembro do mesmo ano, na celebração dos 20 anos da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça na sede mundial, em Angola, o pastor Osvaldo Xunga com sua esposa, a obreira Maria Marima e Rebeca Mogolo, viajaram a Angola para conhecer o apóstolo Marcelino de perto. Neste evento, o pastor Osvaldo foi consagrado a Bispo Nacional de Moçambique e os pastores Fernando Novella e Antônio Macuacua foram consagrados bispos auxiliares de Moçambique. Essas consagrações foram um marco muito importante e grande na história da Igreja de Moçambique, visto que o número de almas que o Senhor ia trazendo crescia em todo o país, bem como o número de igrejas. Em 2025, o pastor Edmo Carlos foi consagrado também a Bispo Auxiliar de Moçambique. Em 2025, entre os meses de maio e agosto, pela liderança do apóstolo Marcelino, os bispos auxiliares Fernando Novella e Antônio Macuacua realizaram uma grande digressão por todas as províncias de Moçambique, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, anunciando a mensagem ouvida da boca do apóstolo Marcelino, despertando o povo para reconhecer que o profeta Elias já está na sua terra. Nesta missão, o Espírito Santo moveu-se grandemente no meio do povo. Eu vi os calejados levantaram a andar naquela cidade, os surdos, os mudos, os cegos, esses todos andaram, tanto que até os muçulmanos tiveram que vir buscar a cura na dessa. E veja, as pessoas quando viram aquilo, pensam, não fosse da mesma figura, isto é mais cidade, isso é complicado. Mas por causa da mensagem ousada que eu levei daquele mundo, desafrontando, desacusando, ainda eles falavam que queremos vir para nos mostrar o Deus de Elias. Hoje mesmo vão testificar, eles testificaram que houve milhares de assustadores que mesmo eu fiquei assustado quando viu. Isso não é possível. E dali o povo não terminava. 15 horas que começou a libertação, só fomos terminar 21 horas. Ainda tínhamos que percorrer 300 quilômetros de volta para a terra.
5 anos depois do primeiro culto, a ISTNSJ de Moçambique continua em franco crescimento. Apesar do apóstolo Marcelino nunca ter saído de Angola para Moçambique, nem ter enviado alguém para abrir igreja, a obra do Espírito Santo tem se manifestado com grande poder em todo o território nacional. Atualmente, Moçambique conta com 52 igrejas, 23 casas de oração espalhadas em todas as províncias, nas cidades e em vários distritos. Toda a história da ISTN em Moçambique gira em torno da obediência e perseverança do apóstolo Marcelino Mário Bento, fundador e líder desta obra, levantado por Deus para restaurar todas as coisas. Seu ministério não se sustenta pela força humana, mas pelo poder divino e pela obediência a Deus. Desde a sua conversão em 1998, o apóstolo Marcelino vive uma prática permanente de jejum, oração e consagração total. Jejuou mais do que comeu, passou mais noites acordado do que dormindo e viveu mais tempo de joelhos orando do que de pé. Ele jejuou várias vezes 40 dias, somente tomando líquidos, realizou um ano inteiro fazendo 21 dias de jejum todos os meses, passou 70 semanas trancado em casa somente a orar e ficou 390 dias só com leite e água. E desde 2016 entrou em jejum permanente de líquidos até 2056. Em obediência a uma ordenança de Deus para libertar a humanidade. Hoje, estamos caminhando rumo à profecia de que, a partir de 5 de fevereiro de 2029, o sol da justiça brilhará, porquanto milhões se ajuntarão aos servos já levantados, proclamando o Evangelho até que seja pregado a todos os povos, nações e línguas, conforme o apóstolo Marcelino profetizou em 2009. A igreja que vai chegar em todas as nações. Porque o Senhor me disse, aonde quer que estiver um homem, uma mão, uma ave, aí haverá o domínio do Senhor através. Esta igreja vai chegar até os confins da terra.